chamo Silvio Mendes, Silvio Mendes dos Santos. O Mendes é nome artístico, nome da minha mãe. Enfim, eu diria que as artes, elas começaram na minha vida muito cedo. Desde criança, eu sou do sertão baiano, e eu costumava criar os meus brinquedos. Imagina só uma criança com 5 anos usando uma faca para construir brinquedos, fazer bois de madeira, porque toda criança de interior quer ser fazendeiro, né? E eu venho morar em Salvador já com 7 anos. E aos 11 anos eu conheci um grande artista, escultor, carranqueiro, santeiro de Juazeiro da Bahia, o Rock Sena, que por conta da influência da novela Rock Santeiro também era chamado de Rock Santeiro. E aos 11 anos, vendo aquilo que ele fazia, já aqui em Itapuã, vendo as esculturas, os santos, então aquela criança de 11 anos chega para ele e pergunta se ele ensinaria a fazer arte, se ele ensinaria aquilo. E foi ali que eu diria que tudo começou. E ele disse: olha, eu te ensino, se você quiser. E ele começou a me ensinar sobre ferramentas, ele começou a me ensinar sobre as madeiras que deveriam ser usadas, né? Eu começo com escultura em madeira. E lá com ele, no ateliê dele, eu fico dos 11 até os 17 anos, aprendendo a esculpir. E ele falava uma coisa engraçada, porque eu queria muito aprender a fazer o corpo inteiro, né? Corpo humano esculpido. E ele dizia: não, você primeiro precisa aprender a fazer o rosto. Porque o rosto é a parte mais difícil do corpo. Portanto, se você aprender a fazer o rosto, naturalmente você aprenderá a fazer o corpo inteiro. E assim foi. E como disse, fiquei com ele até os 17. Aos 18 anos, ele me emancipou e disse que caso eu quisesse sair do ateliê dele e passar a construir as minhas obras, eu teria a bênção dele, e assim eu fiz. Então, dos 18 anos até hoje, os 45, é uma dedicação plena de todos os dias. As ideias sobre a criação, elas são meio que engraçadas, porque assim, lá no ateliê do meu mestre, nós trabalhávamos muito com rostos, com perfil do rosto. Então fazíamos rosto de homens, de mulheres, e eu com aquela ideia fixa de que eu precisava construir corpos inteiros. E como eu sempre estudei muito o continente africano, estudei muito sobre África e sobre os árabes, e o estudo das culturas sempre permeou minha cabeça. E eu então precisava criar uma obra que trouxesse tudo isso. E estudando os Maçais, aquele povo bonito, aquele povo colorido, saltitante, eu percebi o quanto que eu podia trazer daquilo para a minha arte. Eu então passei a construir novos rostos, passei a construir os corpos que eu sempre quis. A princípio eram corpos magros, né, como são os Maçais. E toda a construção ela tem muito do colorido, desse colorido de África, né? Desse colorido que atravessou também o oceano e que chega aqui com os negros escravizados, sequestrados, escravizados, mas que tem essa cultura forte. E de algum modo eu sempre tentei trazer para a obra essa força, porque o meu trabalho trabalha muito a africanidade. Então, assim, é desse modo que eu construo, dessa ancestralidade. O meu trabalho vem muito dessa ancestralidade. Eu acho que um dos maiores desafios de ser artista plástico é estar no Brasil, né? Você trabalhar com arte, a menos que você seja da área da música e seja bem famoso, as artes plásticas, ela dificulta muito sua vida, né?
Primeiro porque você tem muita dificuldade de acesso a recursos, né? A projetos culturais. Às vezes as pessoas que sabem lidar com projetos culturais, você às vezes não tem acesso a essas pessoas. Então eu acho que a maior dificuldade, não só minha, mas de todos os artistas plásticos, é exatamente conseguir incentivos governamentais para que a obra possa ser feita. E como eu e muitos outros também não conseguem, a gente então vai para a luta, a gente cria, né, os nossos próprios projetos de arte e vamos buscar a oportunidade de expor ou em galerias, ou num shopping, ou numa praça pública. Eu me lembro que a minha primeira exposição eu tinha acho que 21 anos, eu fiz na Praça Dorival Caymmi, em frente à igreja ali em Itapuã, ou seja, não foi numa galeria. E foi assim que eu superei essa, que foi a primeira exposição, depois fiz outras em outros lugares, mas eu acho que a maior dificuldade é a falta de incentivo governamental para que a gente possa mostrar o nosso trabalho. O ano passado, eu decidi que eu queria me profissionalizar mais ainda e eu acabei fazendo o Enem e hoje faço bacharelado interdisciplinar em artes na UFBA e tem sido assim um imenso prazer trabalhar toda aquela área de conhecimento e que é tão importante para nós artistas. E assim, atualmente tenho trabalhado com performance. Atualmente a performance trabalhada é racismo e outros males, nas quais eu utilizo esta grade que aprisiona a cabeça e que fala desse racismo que aprisiona mentes e que aprisiona corpos, tá? E assim, o meu projeto para os próximos anos é levar ainda mais da minha arte para outros públicos, não apenas de galerias, mas trazer a minha arte, como nós vemos aqui, estamos falando de arte no Parque Metropolitano do Abaeté. E assim, a ideia é de que eu possa levar a minha arte para todo canto, porque a arte tem esse poder de transformar. Eu falo sempre que a minha arte ela não serve só para decorar. A minha arte serve para decorar, serve para embelezar, serve para questionar. E desse modo eu vou continuar assim, embelezando e questionando. Eu acho que isso é cumprir o papel da arte. O que é arte para mim? Arte. Arte para mim é luta, é beleza, é emancipação mental. A arte é aquilo que a gente traz para que as pessoas possam criar um senso crítico, não só do belo. Aliás, o que é belo? Eu sempre me pergunto o que é belo. Quem disse que uma coisa é bela e outra coisa é feia? Eu posso achar tudo feio e posso achar tudo bonito. Então, assim, para mim a arte ela esse objeto, se assim podemos falar, esse objeto transformador, esse objeto que traz para as pessoas, assim como a música, assim como a dança, que traz um refrigério. Algumas entram pelo ouvido, outras pelos olhos. Mas falando da minha realidade, arte é luta. Como vocês estariam hoje se não fossem as artes? Como seria a vida? Como seria o mundo sem as artes? Como seria o mundo sem música? Como seria um mundo sem dança, sem cinema, sem teatro, sem televisão? Como que seria? Eu acho que a mensagem que eu deixo é mais um questionamento, tá? Então, partindo desse princípio, a mensagem que eu deixo: valorizem as artes, valorizem os artistas, valorizem as suas criações, porque há pouco eu respondi sobre arte. Arte também é remédio. Durante a pandemia, foi a arte e não os comprimidos que sararam almas, que cuidaram de pessoas,
quando elas precisaram ficar confinadas dentro de casa, foram as músicas, foram os programas de TV que despertaram em várias pessoas muitos potenciais que haviam lá. Então a arte, ela é vida, a arte é cura.